Graça e paz, agora da série Teologia do Meu Quarto. Na verdade, isso aqui é uma série de estudo que eu tô preparando. Vai me demorar algum bom tempo, para não dizer algum ano, talvez. Eu ainda tô na introdução, para você ter ideia. O livro de Apocalipse é bem complexo, mas ao mesmo tempo é um livro que eu estou já há alguns anos tentando parar para estudar. A maioria dos livros que eu acabo pegando ou me levam no mínimo 6 a 7 meses, se são livros pequenos, como foi 1 Pedro, apesar de que a gente começou, acho que no capítulo 3, e isso foi em janeiro. Mas eu já tô desde o ano passado, já estava desde o ano passado, mas eu já fiquei 2 anos em Marcos, então eu espero que eu ande um pouco mais rápido nesse de Apocalipse, porque são 20 e poucos capítulos, mas elas são divididas em sessões. E é gostoso, é um livro que, para mim, pessoalmente, é interessante. Ele é um livro que não deve ser de medo e de para assustar. Com isso, a primeira sessão aqui vai ser só uma pequena introdução do propósito do livro. Primeiramente, o propósito do livro é pastoral. A gente precisa entender que ele é uma carta, assim como a gente estudou primeiro João, que é para encorajar a igreja. Ela não é para assustar a igreja, ela é para encorajar. O estilo literário dele é apocalíptico, porque é a forma que João usa para falar com o povo. Depois, num outro vídeo, eu vou falar mais o porquê ele usa esse estilo apocalíptico. O propósito é de consolo no meio de tragédia. É um tempo em que eles estavam sofrendo bastante perseguição. Estima-se que a perseguição esteja na época do imperador Domiciano. Entre 81 e 96, a carta é bem provável que tenha sido composto pelo ano 90 depois de Cristo por João, o apóstolo. Por quê? Porque João tinha autoridade, e só ele tinha autoridade para mandar carta para 7 igrejas. É óbvio, alguns falam que não era João, que era talvez outra pessoa, por causa que era 90 anos depois da morte de Cristo, desculpa, 90 depois de Cristo. João teria uma idade muito avançada, mas João é já pela tradição da igreja, considerado dos últimos apóstolos a viver. Um dos seguidores dele, que foi Policarpo, disse que ele escreveu essa carta, e o outro seguidor que escreveu a respeito dessa tradição foi Ireneus, que foi discípulo de Policarpo. Então temos uma segunda geração, ou terceira, já afirmando que é a autoria de João. Bem, mais um propósito é que ele é um livro de grito de vitória. Parece que não é, mas é. Incrível que pareça, o propósito do livro é para declarar a vitória de Cristo sobre todos os domínios domínios maus, potestades demoníacas que estavam acontecendo. Você consegue imaginar que uma perseguição bem feroz, e a gente vai falar um pouco sobre isso, do tipo de perseguição, os cristãos estavam começando a ceder. Você está imaginando que 90 anos, no ano 90 e pouco, Cristo não tinha voltado. A esperança da igreja primitiva é que Cristo voltaria dentro de alguns anos. Todos os apóstolos morreram, então começa a fraquejar a fé das pessoas. Então ele é um livro de grito de vitória. Sem o Antigo Testamento é quase impossível entender Apocalipse. Na verdade, sem o Antigo Testamento é quase impossível entender o Novo Testamento. É uma das minhas brigas que sempre foi, desde que eu faço teologia, de que a leitura do Antigo Testamento tem que ser reintroduzida na igreja, mas não da forma que ela está sendo apresentada. As pessoas perdem tempo e elas acabam se focando em saber, por exemplo, detalhes mínimos do Antigo Testamento que não são importantes. Elas não entendem a teologia do Antigo Testamento, então elas vão pegar, por exemplo, o que aconteceu no Egito, e elas vão ficar focando nas 10 pragas, e as 10 pragas, o que significa, ou a simbologia dos números, ou saber o nome de Deus, ou saber. Essas coisas não dão uma boa base bíblica. Não era assim que estudavam a igreja primitiva, o Antigo Testamento. Eles estudavam pensando no cumprimento de Deus através de Jesus Cristo, o cumprimento da salvação, da promessa de salvação.
E eu creio que a gente perde muito nesses pequenos detalhes, e a gente então acha que o livro de Apocalipse, o livro de Hebreus e outros livros difíceis de compreender. E elas serão, se você não consegue entender a teologia do Antigo Testamento, o que significa, ou o que significava ela para a igreja da época. Só para você ter uma ideia, em Apocalipse tem 400 e poucos versos. Dos 400, tem quase 300 versos com referência direta ou indireta ao Antigo Testamento. Isso é só para mostrar para você que realmente não tem como estudar o Apocalipse, porque a maioria da simbologia, das coisas usadas em Apocalipse fazem direta referência ao Antigo Testamento, principalmente em livros como o de Daniel. A ideia principal também, um dos propósitos, é mostrar em Apocalipse que desde Gênesis, por isso que ele usa muito o Antigo Testamento até Apocalipse, então Gênesis até Apocalipse, ou até onde João estava escrevendo, ele tenta mostrar que a vitória de Deus está sendo cumprida. Deus salvou o seu povo, está salvando o povo dele, e ele vai conceder vitória. E por isso que as referências são grandes ao Antigo Testamento. É só uma grande história do poder de Deus, que ela começou já em Gênesis, depois que o homem peca. Deus já promete a semente, e depois dessa promessa de semente, o Antigo Testamento basicamente se preocupa em traçar a linhagem, e Mateus já começa já então descrevendo essa linhagem. E essa semente ou essa linhagem de filhos de Deus então é traçada, e ela continua mostrando que através dessas pessoas Deus está cumprindo o propósito dele de redimir o mundo. Então, a Apocalipse entra nisso como uma profecia, e ao mesmo tempo com uma carta pastoral de estímulo de que Deus, desde Gênesis, ainda está cumprindo e vai cumprir até o final do tempo. O Apocalipse também é bom e é importante notar, principalmente na conotação pastoral, é de que Deus está chamando o povo a renovar a fidelidade a Ele. Lembre-se que, por causa que ele faz referência bastante ao Antigo Testamento, ele tem um tom profético, e justamente o que os profetas faziam no Antigo Testamento era levar o povo de novo à fidelidade, a não se comprometerem. Por isso que existem bastante simbologias aos sistemas da época, que eram demoníacas, e ainda são. A gente gosta de falar, por exemplo, que a Globo é um sistema demoníaco, mas o mundo inteiro jaz no maligno, então não é só a Globo. E digamos, só para comparação, seria então o que o profeta está fazendo. Ele está usando a simbologia das coisas que estavam acontecendo no tempo dele para apontar que eram sistemas demoníacos. E por que ele faz isso? Ele precisa acordar a igreja, porque a igreja começa a se comprometer. E isso ele começa a falar para eles não fazerem. E ele começa a falar assim: olha, vocês que estão aí tentando se comprometer por causa das finanças, que eles estavam sofrendo muita perseguição. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. O tipo de perseguição que eles sofriam incluía, talvez, formas deles que eles acabariam passando fome, ou tá morrendo. E João tá falando: se vocês se comprometem com isso, vocês vão sofrer e não vão ser salvos. E ele tá então chamando o povo a se renovar. Como ele usa bastante a simbologia do Antigo Testamento, é bem interessante notar que ele está usando bastante a ideia de passar pelo deserto, assim como o povo passou, para chegar então, quando ele finaliza o livro, aos novos céus e a nova terra, que é a terra prometida. Então note que essa simbologia, de novo, ou trazer o Éden, né, que a gente também pode falar em Gênesis, essa ideia de uma terra, nova terra e novos céus, já é traçado porque tem o Éden desde Gênesis, e o homem expulso de lá, e ele vive a peregrinada, e é a promessa da terra prometida já em Êxodo, e ela continua, mas já quando as pessoas, os israelitas se desviam, esse tema mostra que, de novo, ela se repete, que Deus vai falando que vai trazer o povo de novo. Algumas pessoas pensam que vai ser Jerusalém, não é isso. É uma simbologia realmente a restauração de Deus. De novo, eu acho que já a introdução aqui já me deu 10 minutos, eu tô tentando fazer ele curto. O contexto do livro eu já falei um pouquinho para vocês, o propósito do livro
a evidência de que ele foi escrito no ano 90 e não antes ou não depois. Muitos criticam falando que ele foi escrito bem depois. Por que que é importante falar a época que ele foi escrito? Se ele foi escrito depois, segundo alguns estudiosos que não são estudiosos, ele vai falar então que ele é um livro gnóstico. O que que é isso? Gnósticos era um grupo herege, um dos piores problemas da igreja primitiva, e eles tinham mania de pegar a Bíblia e os livros, eles deturpavam e eles mandavam para as igrejas fingindo que eram os apóstolos. E como tem muita simbologia nesses livros, principalmente em Apocalipse, e os gnósticos gostavam de uma sabedoria superior, de uma coisa assim, buscar como é que eu diria? Algo que não fosse real, algo que fosse escondido, que só os iluminados poderiam ter. Alguns acham que Apocalipse é um livro gnóstico. Ele não é. Ele é bem provável que ele. Bem provável, né? É 100% que ele foi escrito por João. Tem testemunho a respeito disso. A época que ele foi escrito foi realmente numa época em que dá pra ver que era anos 90. A igreja de Laodiceia, que ele chama de rica, por exemplo, ela só poderia ser rica se ela tivesse sido escrito talvez pelo ano 90, porque ela sofreu um terremoto lá pelo ano 60, 61 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém acontece no ano 70, por isso que Roma, então, é chamada de Babilônia, como uma figura, de novo, ao Antigo Testamento. O culto, naquela época, é estabelecido lá pelo ano 80 a 96, pelo, que nem eu já falei, o imperador Domiciano. E então ela dá a ideia realmente de que ela foi escrita nesse período de intensa perseguição. E eu falei que eu ia comentar um pouco, essa perseguição ela era tão ferrenha que eles passavam na casa das pessoas e eles obrigavam as pessoas a fazer parte de procissão. E não eram os imperadores necessariamente, que alguns gostam de falar que eram César, Nero mesmo, que Nero tudo bem, mas eu digo que eram os imperadores que forçavam a idolatria ao imperador, era muito pelo contrário, seria o que a gente chamaria talvez dos deputados e governantes e senadores tentando bajular o imperador, e eles instituíam essas regras, assim como aconteceu no livro de Daniel, de novo, grande referência a Apocalipse a Daniel, de bajulação ao imperador como uma forma deles ganharem mais fama. Então, eles instituíam o culto aos imperadores, forçavam as pessoas a irem, e alguns cristãos, para fugirem disso, eles iam até a sinagoga, eles acabavam voltando ao judaísmo, porque os judeus eram isentos por algum motivo ou outro, de participarem, mas os cristãos não, porque os cristãos, aí de novo a legitimidade desse livro, os cristãos eram grupos, começaram depois de uns anos a serem um grupo separado. No início, os cristãos eram considerados judeus, porque eles só pensavam assim, Jesus é um judeu, então isso aqui é mais uma religião dos judeus. Mas quando eles começaram a se separar mesmo, eles sofreram muita perseguição. Os cristãos não judeus se comprometiam porque eles pensavam, bem, se eu oferecer um sacrifício aqui ou ali não tem tanto problema. Eu preciso manter minhas vendas, eu preciso manter minha família, eu não posso deixar que matem todos. E por causa disso, João está escrevendo e advertindo. Eu tenho praticamente 1 minuto, mas uma das outras coisas, a importância desse livro é que João não queria que a igreja se secularizasse, é o termo que a gente usaria hoje, ou a gente falaria como João não se prostituísse, porque ela poderia fazer isso com medo da perseguição. E a perseguição era bem subliminar, se a gente for pensar, era simplesmente acender um incenso ou beijar uma imagem. E para muitos isso não quer dizer nada, mas João já estava advertindo a eles a não fazerem isso. Por isso que o livro de João, a ideia dele com essa. A forma que ele escreve é justamente para mostrar que Deus é soberano, e por isso que ele já inicia o livro dele com uma visão do trono, assim como Daniel faz, para colocar o povo e falar assim: ei. O que está acontecendo aqui na Terra não é nada. Deixa eu te dar uma visão do que tá acontecendo lá em cima. Essas principados e potestades já estão sendo derrotados, já foram derrotados. Tem uma visão do prêmio maior.
Então, porque eu tenho 4 segundos, Deus te abençoe, a gente continua.